Bom, boa tarde, internautas, boa tarde, companheiro camarada Luiz Maurício, e uma boa-vinda especial à professora Alissa. Muito agradecido, estamos muito agradecidos pela tua presença. Esse é o canal Através do Espelho, né? Filosofia, política e cultura. Né? Nosso canal é um programa com uma proposta dialogal, né? um diálogo que a gente vai fazer aqui hoje muito caro para a compreensão do mundo contemporâneo e das questões contemporâneas mais importantes. Então, temas do cotidiano, mas com uma investigação profunda, indo muito além do reflexo no espelho, mas através do espelho. Então, me chamo Gabriel, acho que a maioria do pessoal que acompanha já conhece o canal. Vou passar a palavra aqui para o meu camarada Luiz Maurício, que vai introduzir a nossa convidada especialíssima. Então, obrigado, Gabriel. É mais um programa do Através do Espelho, a gente sempre refletindo sobre a contemporaneidade, sobre o agora, né, deixando aí o passado para os especialistas, os historiadores, e a gente vai direto ao presente. Então, hoje a gente tem a presença da professora Alissa Artachian, formada pelo Departamento de Filosofia, especialidade em Linguística Social, pela Universidade Federal dos Urais, professora de russo e tradutora de russo também. Para começar a nossa conversa, então eu vou pedir para a Alissa falar um pouco dela, falar, né, da onde ela está agora, né, ela está na Rússia, né, da região que ela está, como é que ela está no momento aí. Então, Alissa, por favor, a palavra é sua. Boa tarde, gente. Boa tarde, muito prazer, muito obrigado pelo convite. É uma honra para mim, tá? Bom, sobre a sua primeira pergunta, Maurício, eu estou na Rússia, estou na cidade de São Petersburgo, numa parte histórica da cidade, ou quer dizer, todas as partes de São Petersburgo são históricas. Talvez essa não é a mais histórica, mas é Peterhof. Aqui a gente tem um dos maiores palácios dos Romanovs, que é o grande palácio de Peterhof, que foi o núcleo que formou esse lugar aqui no século XVIII. Bom, é isso. O que mais eu teria que contar sobre mim agora? Porque você informou todo mundo. Eu não nasci aqui, na realidade, eu sou de uma outra cidade russa, Ekaterimburgo. É mais ou menos no meio da Rússia, antes de entrar na Sibéria, as montanhas Urais. Bom, lá eu nasci, fui criada e estudei na Universidade Federal dos Urais. Depois aconteceu uma certa revirada na minha vida e em 2011 eu viajei para o Brasil, para o Rio de Janeiro, onde eu passei 7 anos e em 2018 voltei. Bom, agora estou morando aqui. Bom, é isso. Obrigado, Alissa. Fica à vontade, não precisa se sentir obrigada a dizer nada da sua vida que você não queira. Bom, quero agradecer de novo a sua disponibilidade. É muito caro para nós ter uma oportunidade de diálogo, né, com uma pessoa que está mais imersa, né, e pode dar uma espécie de depoimento, né, relato sobre esse conflito, né, não é inescapável, né, a tocar nesse assunto. É um assunto que acho que a mídia corporativa não nos informa bem. Então, também essa conversa é interessante e importante para sabermos um pouco mais, né, da atualidade, né? Mas, assim, uma das nossas perguntas tem a ver
como o povo russo, né, enxerga o seu governo, né, um governo já com 20 anos, né, de duração, e que tem em Vladimir Putin a referência, obviamente, principal. Então, como antes do conflito, era essa relação com o povo da Rússia e o governo, seu governo. Entendi a pergunta, obrigada. Escuta, essa questão é, assim, para mim, um amigo meu que ia entrar no live, ele me disse o seguinte, amigo meu brasileiro, jornalista, ele me disse, olha, Alissa, eu vou assistir, mas, por favor, nada dessa coisa que, tipo, a Rússia é uma vilã, que a OTAN está enchendo o saco e que eu estou de saco cheio dessas histórias e não quero ver mais nada disso, viu? Bom, como a gente está gravando esse vídeo para depois repassar na rede, eu vou ter que avisar o meu amigo Júnior, não tenho boas notícias para ti, tá? Eu, infelizmente, não tenho nada de bom para dizer sobre o meu presidente, sobre o presidente da Rússia, sobre as coisas que estão acontecendo. Uma delas é uma infinita propaganda ideológica e a opressão contra tudo que possa ser uma opinião de oposição. Como resultado, a gente tem uma televisão totalmente viciada, dependente do nosso poder, né? O último canal independente, NTV, decifrando televisão independente, que existiu, foi destruída e desde lá a gente não tem nenhum canal oficial que possa transmitir certas opiniões diferentes dos partidos de oposição e tal. Ainda tínhamos, até o começo dessa guerra, tínhamos o canal Dost, traduzindo chuva, mas também foi banido pelo governo russo nos dias dessa nova guerra. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Desde que o Putin entrou no poder, aos poucos ele conseguiu mudar a cara das mídias russas. E foi uma mudança muito sensível e uma grande parte da população russa não tem acesso às informações e uma grande população, como em todo o país, não busca essas novas informações, se eu não estiver no Telegram, nas mídias independentes, buscando as informações, não tem como elas chegarem até mim aqui, tá? Em 2 palavras, é isso. Isso é muito importante para a gente, porque assim, a gente não tem conhecimento de nada disso, né? O que é viver na Rússia, né? Como é viver sobre esse governo. O que a gente tem notícias da Rússia é justamente o seu posicionamento numa política externa, né? Ou seja, como a Rússia lida com os outros, né? Então, como a Rússia lida, né, com a China, como a Rússia lida com os Estados Unidos, como a Rússia lida com a Europa. Agora, como é a questão interna, isso a gente não tem o mínimo conhecimento, né? Por isso é muito importante para a gente estar conversando contigo. Né? E uma próxima questão seria justamente isso, né? Então, como é que é a política interna desse governo na Rússia? Né? Como é que é para o povo russo, né, esse governo? Foi um governo bom, um governo ruim, um governo mais ou menos? Como é que você avaliaria a política interna? Obrigada pela pergunta, e aqui eu quero frisar que eu não sou politóloga, nem socióloga, nem jornalista, e estou opinando apenas como uma cidadã russa, tá?
Então, o meu conhecimento talvez seja muito superficial, pelas coisas que eu sei, o governo Putin é um governo russófobo, tá? O governo inimigo do povo russo. Já a guerra, essa guerra, que não começou em 2022, mas começou bem antes, ela é uma das manifestações dessa russofobia do nosso governo, porque isso, isso tudo vai ser muito contra a Rússia, já está, né? E se vocês do Brasil estão vendo isso do lado de fora, como a Rússia está sendo bloqueada, odiada e tudo mais, que por dentro a gente está sentindo as consequências dessas sanções econômicas. As nossas mídias não estão mais existindo do jeito que deveriam existir, o nosso campo de informação também está morto, foi assassinado, né? Como muitas pessoas da oposição russa já foram assassinadas. Em 2015 foi assassinado o Boris Nemtsov, que era um dos líderes da oposição russa, foi assassinado no centro de Moscou. Até hoje ninguém sabe quem foi que solicitou, quer dizer, acharam as pessoas que estão presas, as pessoas que usaram as armas, mas quem está por trás disso, até hoje, desde 2015, a gente não sabe. A jornalista Politkovskaya também foi assassinada. E antes disso, tinha outros assassinados políticos. Agora, sobre a política interna, agora eu vou pedir a ajuda de vocês. Talvez eu não saiba expressar isso muito bem em português. Como que se diz, a faixa etária para as pessoas da terceira idade, para as pessoas que terão direito como que se diz, ajuda-me, por favor, Maurício. Aposentadoria? Aposentadoria, obrigada. Também aumentou, né? Assim como fizeram no Brasil, também fizeram na Rússia ultimamente, e não é uma decisão muito popular. E antes disso, isso é uma das últimas notícias, mas tem muitas notícias do nosso passado, dos anos 2000, por exemplo, do que eu sei, né? O Conselho, a Rússia é uma federação russa, então quer dizer que a Rússia deveria ser um conjunto de territórios independentes que se governam, autogovernados, né? E existe um órgão supremo, que é o Conselho Federal, que deveria ter 2 representantes de cada território, que lá seriam como deputados que aprovam as decisões da Câmara do Parlamento, a Câmara Inferior, quer dizer, seria um órgão independente. O que aconteceu? Com o tempo, o Putin, como líder do poder executivo, presidente, ele tomou a decisão de que esses deputados do Conselho Federal não serão escolhidos, mas ele que indicará eles. Então, você tem um Conselho Federal que seria um órgão legislativo, mas indicado pelo líder do Poder Executivo, que não é possível numa democracia. Você tem Poder Executivo, Legislativo e o Judicial. Não tem como um interferir no outro. A mesma coisa acontece com o Poder Judicial. Aqui você não tem juízes independentes. Então, o Poder Judicial também é um poder que depende do presidente da Rússia.
falando das outras reformas que aconteceram aqui, a gente tem também na área acadêmica uma instituição com o nome de Academia de Ciências, que deveria ser, sempre era, durante os anos da União Soviética, e depois o principal centro acadêmico, onde se tomam todas as decisões da área acadêmica e tudo mais. Também foi reformado os centros que existiram no território russo, o poder de cada um destes centros foi anulado e foi criado um núcleo central. Então, a gente está vendo em várias áreas, essa centralização do poder em Moscou, em vez de distribuição dele, que seria o justo para um Estado que tem a estrutura de federação. Eu agradeço pela explicação e acho que foi muito clara, muito objetiva ao descrever, inclusive, essa estrutura, né, de administração que está sendo, de alguma forma, sequestrada, né, pelo Poder Executivo. É curioso perceber, e eu não quero fazer uma comparação direta, mas ao te ouvir, Alissa, percebi algumas interseções, algumas coincidências com a realidade brasileira. Não quero fazer uma comparação direta, mas algumas das coisas que você me disse e nos disse aqui, por exemplo, a questão de perseguição a ativistas políticos com crimes sem resolução, né? Curiosamente, nesses dias aqui no Brasil, fez 4 anos do assassinato de Marielle Franco, que nitidamente é um crime político e que não tem resolução, né? E há muito poder envolvido nisso, interesses que se ocultam, né? O crime não se resolve porque há outros interesses. Então, vi uma coincidência nisso. Vi também talvez em um grau mais evidente, mais forte na Rússia, mas essa relação entre os poderes instituídos e, especialmente, do poder executivo, interferir, dissolver conselhos. Aqui a gente teve a dissolução de vários conselhos, né? São conselhos temáticos, então, na área da cultura, que é a área onde eu trabalho e pesquiso, né? É um exemplo, mas foram vários dos conselhos que foram simplesmente dissolvidos desde o começo deste governo que a gente tem hoje, né? Então, essa conversa também é muito rica, porque entendemos um pouco mais sobre o que acontece já há mais tempo na Rússia, mas também podemos refletir também sobre o que vem acontecendo aqui no Brasil. E a nossa pergunta, que é um tema que trabalhamos no canal, é sobre a pandemia, não é? Notadamente, o governo brasileiro aqui teve uma gestão, né, especialmente o governo federal, uma gestão bastante nociva ao povo brasileiro. E a gente gostaria de saber também essa dimensão na sua perspectiva em relação ao governo russo. Veja, aqui sim, eles tomaram todas as precauções, sabe que a Rússia desenvolveu os seus, como que se diz, o Sputnik Light e tudo mais. Agora, eu diria que o povo russo em si é menos obediente do que o povo brasileiro. Essa é a minha impressão e acho que o russo, por natureza, é mais rebelde. Então, muita gente aqui não quer usar máscara, não quer usar, aplicar as vacinas,
Por isso, eu não vi muita contradição, sabe? Eu sei que quando Bolsonaro proclamou que o Covid não é nada, a grande parte da população brasileira ficou revolta com isso. Eu não sei o que acontecesse se os nossos poderes diriam algo parecido aqui, mas o russo por si não gosta muito de tomar esse tipo de cuidado. Eu mesma não apliquei a vacina. Agora sim, eles fizeram o que foi necessário, pelo que eu sei. Não, é interessante ter esse relato, essa percepção, então, de que a ação do governo foi mais adequada, mas que os resultados dessa emergência sanitária não são muito bons, também pelo comportamento da população. Bom, Luiz, foi o que eu entendi, né? Não sei se... Luiz, à vontade. Uma certa resistência, podemos dizer assim. Então, entrando agora um pouco caminhando, digamos assim, para a questão do conflito, mas ainda falando antes, né? Antes do conflito, pensando na relação dos russos com os ucranianos. Como é que era essa relação antes do conflito se estabelecer? Eu agradeço pela pergunta. Peço desculpas se eu tenho que abrir a porta para o meu gato. Ele está muito curioso pelo que está acontecendo aqui, está miando. Só um momentinho. Aí, ó, viu, pessoal? Aqui a coisa é real, tá? A gente combina, a gente tenta se programar, testa as coisas, mas, né, a vida continua. Perdão. Bom, quando você colocou essa pergunta para mim, eu pensei muito como eu poderia repassar esse sentimento. Quando eu soube pela primeira vez, quando eu vi pela primeira vez na minha vida que começa a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que não foi agora, né? Em fevereiro, foi em 2014. E, aliás, eu estava no Brasil, muito longe do país. Eu vou tentar explicar assim. Vamos imaginar que você está morando num prédio, tá? E no seu andar sempre está tudo tranquilo, tá? As pessoas se conhecem, as pessoas se entendem, e se surgir algum problema, normalmente tudo se resolve tranquilo, tá? Você também conhece todo mundo, as pessoas são amigáveis. Mas hoje você sai do apartamento e você vê dois vizinhos teus se batendo. Não é simplesmente uma briga, uma rixa, mas você está vendo duas pessoas querendo se matar, tá? Já tem sangue, já tem um brilho de loucura nos olhos, e você está entendendo que a situação está muito séria. Se você for um homem, um grandão, você vai dizer alguma coisa, né? O que é isso, gente? Vamos tentar parar isso. Se você for uma mulher fraca, talvez você volte comendo para o seu apartamento, talvez você não diga nada ou fale com alguém para tentar resolver. De qualquer modo, a sua reação é choque. E não é algo que você esperava nunca na sua vida, tá? Não, era impensável, tá? Os dois povos sempre... É muito difícil você distinguir o povo russo do povo ucraniano. A língua, sim, é um grande marcador. Eles falam ucraniano e falam russo, enquanto a gente não fala ucraniano, tá? Normalmente. Agora, eu pessoalmente não tenho parentes na Ucrânia, mas eu tenho vários amigos que têm parentes na Ucrânia.
ou nasceram na Ucrânia e anos atrás, por alguma razão, mudaram para a Rússia, assim como vários russos, por alguma razão, já estavam vivendo há anos na Ucrânia. Então, para mim, até deve ser mais próximo do que, por exemplo, a relação entre o Brasil e a Argentina. Não, no meu olhar, tá? Isso explica bastante, né? Porque uma relação mais próxima que o Brasil e a Argentina realmente é quase irmãos, digamos assim. São dois povos eslavos que historicamente provêm do mesmo lugar. No Kiev era a capital da Rússia antiga, hoje é a capital da Ucrânia. Eu cheguei a ler sobre isso, né? Então, é uma região que tem uma questão histórica muito forte, né? Que envolve os dois povos. Uma das perguntas que tínhamos é sobre a sua consideração da nação russa enquanto uma democracia, se ela é democrática. Evidente que já fizeste alguns comentários no início que apontam para essa resposta, mas que dirias, né? A nação russa, pensando o governo como uma coisa e a nação talvez como algo diferente, né? Então, você percebe a Rússia como uma nação democrática? Vamos pensar juntos, por favor, aqui, quais são as características de uma nação democrática, tá? Se eu não listar todas, por favor. A liberdade de se expressar, tá? É muito importante porque num país democrático a gente tem que poder opinar e ouvir as opiniões dos outros. Não, a Rússia obviamente não tem mais essa liberdade. Há anos os protestos públicos em Moscou e outras cidades, elas mostram isso muito bem, porque quantas pessoas foram trancadas depois das manifestações, quantas pessoas se apanharam, eu não sei, são muitas e não se trata dessa liberdade aqui mais. Tá? Aliás, eu queria contar para vocês, talvez vocês não saibam, aqui, desde que começou essa guerra, aliás, os canais oficiais, as mídias oficiais proibiram usar a palavra guerra para descrever o que está acontecendo. Não sei se estão passando isso nas mídias brasileiras. A gente, se uma pessoa for num canal oficial, num canal de televisão, vai ter que usar o termo ação militar. Tá? O nome disso é ação militar, não é guerra. Se eu colocar que é guerra, serei considerada como uma agente estrangeira. Eles inventaram uma certa definição, um novo termo, eles criaram uma lei nova. Então, todas as mídias independentes caíram sob essa lei e estão banidas. Tá? A gente acessa pelo YouTube, usando o VPN, mas não diretamente. Não podemos mais. Qual seria a outra característica de uma nação brasileira? Democrática. Você acabou de colocar, né? Que é a liberdade de imprensa, que não há. Não há. Vamos pensar mais. É verdade. As eleições. As últimas eleições, eu não vou nem dizer o que era aqui, né? É muito triste. Quer dizer, o Putin disse que ele zerou, não sei, é um novo termo na área de política, deve ser, ele zerou todas as suas presidências que ele teve, né? Isso é violação da Constituição. A Constituição, num país democrático, deve ser intocável.
Tá? Mas ele disse, não, gente, agora vamos lá. Aqui o Medvedev era um presidente, agora eu estou voltando. É aquilo que tínhamos antes do Medvedev, não se conta mais. Simplesmente é assim. Um povo democrático vai concordar com isso, uma nação democrática, vai dizer, tá, tudo bem, chefe, vamos lá. Não, aqui a gente... a maioria das pessoas está sendo zombada pela televisão do Putin. Então, elas não estão recebendo outras informações, nem estão vendo as outras oportunidades. A guerra em Chechnya, a guerra na Ucrânia, são sinais muito fortes para o povo russo. Vejam o que está acontecendo com aqueles que estão se considerando independentes, diferentes, que estão querendo sair da influência do governo russo. Então, fiquem quietos. E o povo ficou quieto. 80% da população da Rússia votou no Putin. Sim. Eliminaram a oposição, né? A oposição russa, infelizmente, está numa situação muito triste, está em crise. Sim. Bom, a gente tinha uma pergunta sobre a mídia, mas eu acho que essa pergunta está sanada, né? Essa pergunta ela já está bem, acho que bem esclarecida, né? Então, o Putin, a gente diria aqui que deu uma pedalada, né? Botou um sujeito para esquentar um pouco ali no futebol, né? Ele foi para o banco um pouquinho, né? Ficou na reserva ali uns 5 minutos e voltou como se nada tivesse mais acontecendo, que os anos que ele já governava zeraram, né? Então, é uma manobra que até ofende a inteligência, né, das pessoas, né? Então, eu também acho uma grande humilhação isso. Uhum. Bom, e Alissa, por favor, vai lá, Luiz. Não, já que a gente já sanou essa questão aí da liberdade de imprensa, eu queria te perguntar uma coisa. Na verdade, é uma curiosidade, né? Não me ocorreu antes de perguntar sobre isso, mas eu creio que não há um problema em perguntar sobre isso. Como é que é a questão para vocês, né? Quando vocês estudam, né? Quando crianças, quando adolescentes, da história, como é que é a relação com a Revolução Russa, com a União Soviética? Como é que isso ficou para vocês? Veja se eu entendi a sua pergunta. Sim, a gente estuda na escola, na universidade? Imagino que sim, mas como é que isso é passado para vocês? Como é que a Revolução aparece para vocês? Como é que a memória da União Soviética aparece para vocês? Né? Ainda se lê Lenin, né? se procura estudar Lenin ou outros soviéticos, digamos assim, ou isso foi apagado? Como é que está? Infelizmente, não. Infelizmente, a gente não lê obras do Lenin. Não sei, talvez as pessoas que estudem história leem, mas não posso nem afirmar. As obras do Marx, sim. Pelo menos os estudantes da história, economia e filosofia deveriam ler. Agora, claro que a história da União Soviética não está mais apresentada da mesma forma que era na época da União Soviética. Já foi feita uma certa crítica, foram feitas as correções na história da Revolução mesmo, o que a gente estuda agora não é a mesma coisa que estudava-se antes, tá? E também a figura do Stalin foi
foi, bom, como posso dizer, enriquecida com novas cores, né? Não é a mesma coisa também. Também um ponto interessante que a popularidade do Stalin, ela subiu durante o reino do Putin. Quer dizer que estão de acordo com as, como que se diz, aquelas pesquisas nacionais, né? As estatísticas, eles fazem isso, e sim, o Stalin, ele voltou a ser mais popular do que ele era, por exemplo, durante os anos 90. Os anos 90, obviamente, era uma reação a tudo que era comunismo, então ninguém queria aceitar o nosso passado, mas depois dos anos 2000, parece que começou a voltar esse desejo de um poder forte autoritário. Ou nós estamos dizendo que temos que desejar isto de novo. Esse campo, que teria que ser as informações que as mídias fornecem, agora está muito dividido entre o que fornecem as mídias oficiais e aquela pequena parte que fornecem as mídias independentes. Então, obviamente, a maioria das pessoas, essa geração mais velha, assiste televisão, não procura as informações na internet. São as pessoas que vão votar ou na realidade, não votar. A gente não tem opção, uma verdadeira opção. Eu acho que uma das perguntas que agora vai encaixar bem, né? Você consideraria que o povo russo está bem informado sobre os motivos que são apresentados enquanto motivos para a intervenção, para a invasão na Ucrânia? Com isso eu quero dizer, não ignorei que a propaganda do governo ela é certamente positiva para o próprio governo, né? Mas nessa conversa de vizinhos, né, entre vizinhos, se discute alguma motivação que se percebe como legítima, porque eu vou fazer um depoimento. Em algum grau, eu entendo que a OTAN, né, que é essa aliança do Tratado de Países do Ocidente, do Atlântico Norte, ela tem crescido de uma maneira injustificável e que pode atender a interesses que não se manifestam, né, especialmente interesses estadunidenses, né, da América do Norte. Então, há uma percepção de que esse conflito teria alguma, não o conflito em si, né, porque o conflito em si, a invasão em si, não é justificável, mas de que há uma ameaça de fato, há uma discussão sobre isso. Não sei se me fiz entender, Alissa. Eu acho essa questão uma das mais complicadas, porque lá, quer dizer, aí no Atlântico, o pessoal da OTAN também não está sendo muito transparente. Então, pessoalmente, eu não ousaria dizer alguma coisa sobre isso. Eu sei que o Putin está muito nervoso sobre isso, porque provavelmente ele tem como que se diz, o desejo dele é voltar àquela potência que tinha a URSS. Ele é uma pessoa que vem da KGB, tá? Pronto, ele vem da KGB. Então, ele é uma pessoa criada naquele ambiente. Então, para ele, tudo que vem da América do Norte é uma ameaça. E ele está reagindo de forma muito nervosa.
Não sei se essa reação dele é adequada ou não é, mas ele está tentando mostrar para todo mundo, para eles principalmente, que ele tem força suficiente para resistir e para avançar. E a Ucrânia devia ser um belo exemplo disso, mas não deu certo, porque ele aqui também vamos dizer que eu sou também eu consumo umas certas mídias, tá? Pelo que eu estou achando na internet russa, também fontes ucranianas, eu entendo que o Putin queria que fosse uma operação rápida e que traria uma grande vitória, muitos benefícios e também a possibilidade dele avançar depois nos ex-territórios soviéticos. Cazaquistão, que é mais fraco, ou talvez mais outras repúblicas soviéticas. E sim, tem pessoas também que estão achando que ele enlouqueceu literalmente do ponto de vista medicinal. Então, ele perdeu o juízo num certo momento, com relação a tudo que faz o OTAN. Não sei se eu respondi. Não, acredito que sim, Alissa. E vou fazer, talvez, como o Luiz, né? Uma parte de pergunta que não foi muito combinada, né? Mas você acha que o Putin poderia ter uma motivação no sentido de tirar a atenção do que já está acontecendo dentro da Rússia? Por Ou exemplo, seja, o quê? fazer o conflito para que a opinião pública, que o povo da Rússia não preste atenção nas questões internas, domésticas, a gente chamaria, né? Porque isso, não estou dizendo que isso seria uma novidade, né? Alguns governantes usam desse artifício de ter uma questão fora do país, né? Ou seja, fora do seu território, para tirar a atenção, né? Diminuir a atenção em relação a questões internas e questões de problemas internos. Percebe dessa maneira ou não tem? Eu acredito que sim, eu acredito que sim. Até olhando desse ponto de vista, essa decisão, essa ação dele pode ser considerada como uma coisa populista, por mais incrível que pareça, mas aqui a gente tem o problema, o seguinte problema, veja que ele se virou um ditador, basicamente, né? Então, ele é uma pessoa que usurpou o poder, ele está ignorando os direitos do povo, por isso eu usei essa palavra no começo, que ele é um russófobo, né? Ele é uma pessoa que está agindo contra o seu próprio povo, usando várias desculpas. A Ucrânia é uma destas desculpas. Agora, veja, vamos lembrar de um ditador na história mundial que terminou bem, que diz, tá, tudo bem, gente, agora eu estou parando, eu vou deixar toda aquela merda que eu fiz, estou saindo do poder, outra pessoa vai entrar, vai arrumar tudo, vocês vão viver de modo melhor. Por que não pode acontecer isto? Por que não? Porque ele roubou tanto, e em conjunto com tantas pessoas, esses oligarcas russos, traiu, mentiu, não sei tudo o que ele fez, que ele saindo do poder, ou um deles, outra pessoa saindo do poder, correu o perigo de ser assassinado logo, saindo do seu gabinete, do seu escritório, do Kremlin, que o que ele teme agora é perder o poder, perder não apenas o que ele tem de bens, mas também a sua vida, deve ser. Sim. Mas você acha que, pensando assim, aí uma opinião sua mesmo, você acha que a Rússia precisa de um governante mais
pró-ocidental ou alguém que se mantém na mesma linha, afastando o Ocidente? A gente precisa, pelo menos, de uma pessoa em consciência sã, que possa fazer o que é necessário para o povo russo, que não foi o que ele fez. A gente pode ser amigo das ex-repúblicas soviéticas, incluindo a Ucrânia, viver em cooperação tranquila, normal, com a China também, eu acredito. A Rússia depende muito da economia europeia, muito, mais do que da economia chinesa. Só que eles agora estão apresentando a coisa assim, dá para ouvir? Sim. Então, eles estão deixando assim uma coisinha no ar pendurada, que tipo, se eles todos lá no Ocidente desistirem da gente, a gente tem China do outro lado. Então, a China vai comprar as nossas matérias-primas, a gente vai comprar a produção da China, que vai substituir tudo que vem do Ocidente, que é mentira, porque a gente sabe que a nossa relação econômica com a Europa é muito maior do que a nossa relação econômica com a China. E a gente depende muito dos produtos que vêm da Europa, e menos do que dos que vêm da China. Eu acredito que sim, que a Rússia, como qualquer país, poderia conviver com todo mundo em paz. E como a Rússia está no meio entre o Ocidente e o Oriente, poderia viver muito, muito melhor do que agora. Sim, sim. Uma das questões que a gente tem e que tem acontecido com a questão do conflito é justamente o que a gente pode chamar de cancelamento dos clássicos russos, né? Dostoiévski, Tolstói, Chekhov, né? As pessoas cancelando cursos de literatura, até mesmo falando em derrubar a estátuas desses grandes literatos. Como você enxerga isso, né? Essa reação tão, para mim, né, extrema, né, à guerra, né, da Rússia contra a Ucrânia, né? Bom, eu na realidade não sei quais são as opções, eu só tenho uma. Não sei, realmente é uma bobagem extrema, tão extrema, tão tremenda. Se foi derrubada a estátua do Dostoiévski, você falou? Não, se intencionou derrubar, parece que derrubar Intencional. uma estátua. Acho que não aconteceu. Se fosse uma pessoa da Rússia, se fosse uma pessoa viva, seria uma assim uma bobagem grande, mas ainda daria para entender. Mas derrubar a estátua do Dostoiévski só pode fazer uma pessoa que nunca leu as obras do Dostoiévski, deve ser. Realmente, eu também não consigo compreender, né? Acho que as pessoas têm se movimentado e reagido a situações complexas de forma cada vez mais infantil, né? E aqui eu não estou falando da infância. A infância é um momento importante da existência, talvez o melhor da existência humana, né? Não a infância, mas um adulto que reage diante de questões complexas de maneira simplista, de maneira que não dá conta da complexidade das coisas. Ou também pode ser de maneira histérica. Porque não faz muito sentido. Não dá conta, né? Não dá conta da complexidade. Você pode até ter uma discordância, sentir raiva, se compadecer do sofrimento do outro, e isso te dá uma sensação, uma emoção, um afeto negativo sobre coisas que hoje estão ligadas a uma agressão, não é? Ações que estão ligadas a uma agressão. Isso não é estranho, isso não é inesperado, isso é aceitável. É aceitável como
uma reação humana, né? Agora, esse cancelamento, essa negação em relação às contribuições de pessoas desta cultura, né? Isso só demonstra uma espécie de propaganda, só que reversa, uma antipropaganda, e que tem tido muita adesão. A gente que está aqui fora, então talvez um pouco da nossa contribuição também, né, ao relatar um pouco do que a gente percebe, né, parece uma propaganda irracional, e propaganda normalmente é alguma informação repetida, que não se explica e só se quer induzir uma sensação no outro, né? Então, isso está se tornando uma coisa... nós enfim, não concordamos com isso. Eu me preocupo, tenho certeza que o Luiz também tem se preocupado. A gente fala de um jeito como isso é ridículo, isso não faz sentido, mas também me preocupa, porque me parece que a humanidade não está empobrecendo a sua capacidade de entender, né, a complexidade das coisas, né, tá se empobrecendo a sua própria cognição, né, a sua capacidade de reflexão, né? E, bom, eu só queria fazer esse comentário, mas... Bom, você no começo colocou que morou no Brasil, né, tem uma relação aqui com o país, então a gente queria terminar assim um pouco desse tema. Então, como é que você vê alguma coincidência, alguma diferença, algo que você percebeu desses anos que morou aqui no Brasil, que percebe aí, o que te chama a atenção? Uma boa pergunta. Na realidade, enquanto eu morava no Brasil, eu andava pensando sobre essa pergunta quase todo dia, porque a diferença é tão grande, é tão drástica, que no começo eu mal entendia como tudo funciona nesse país. As pessoas estão tão calmas, tão relaxadas, tão falantes. Como ele vai trabalhar se ele está aqui conversando comigo na esquina de dia, assim, em pleno dia, e diz que ele trabalha. Então, assim, eu acho que o ponto forte da nação brasileira é essa tranquilidade emocional. É o que falta muito aqui, né? As pessoas aqui são muito mais tensas emocionalmente, e também acho que um ponto relacionado com isso é a atitude às crianças no Brasil. É muito diferente e, na realidade, para mim, pessoalmente, os meus filhos nasceram no Brasil. Para mim, pessoalmente, é um ponto mais forte que o Brasil tem. Não estou falando da área de educação, estou falando da atitude geral dos adultos às crianças. É um exemplo que todo mundo deveria seguir. Desculpem, estou sendo muito patética, mas é o que eu estou achando de verdade, porque a criança brasileira, normalmente, em média, cresce num ambiente muito amigável, muito tranquilo, e existe essa questão de respeitar a criança, de respeitar a infância. Isso tudo aqui é um papo que nem existe, nem nunca existiu, tá? Criança aqui cresce correndo atrás do mundo adulto. Isso gera muitas consequências. As crianças, eu acredito, aqui são mais agitadas, e muitas situações emocionais são muito menos resolvidas, porque ninguém quer dar atenção às coisas infantis mesmo. A gente aqui está correndo atrás do quê? Conhecimento. Eu tenho que colocar um bom conhecimento, uma grande quantidade das coisas que o meu filho, a minha filha, tem que aprender e saber o mais rápido possível para ser o mais inteligente possível.
é bom até um certo ponto, mas depois começa a ser uma complicação para todos nós. Então, o povo russo tem um caráter muito diferente do brasileiro, também por causa disso, por causa dessas condições iniciais. O que mais? A gente é mais pontual do que vocês. A maioria da população do mundo é mais pontual do que vocês. Mas também o nosso governo, infelizmente, é corrupto. A corrupção tem uma grande escala na Rússia, assim como no Brasil. Isso não depende do nosso background. O que mais posso contar? E em mídia russo, eu acredito, sim, por causa disso que eu já falei, tem mais instrução, tem mais pessoas com instrução superior, tem mais acesso à instrução, embora a qualidade dessa instrução está cada vez diminuindo por causa das reformas na área de educação. A gente está achando que está piorando muito ultimamente. Bom, é isso, mas eu quero frisar aqui que eu gosto muito dos brasileiros e do Brasil e considero a minha segunda pátria. Que bom. E tem o uma frio, honra. né? Vocês têm o frio. A gente tem frio. Muito frio. Não, vem para cá outro dia, quando tudo acalmar, você vai ver que não é tão ruim. Não, eu pretendo conhecer a Rússia, com certeza. Principalmente a cidade que você está, São Petersburgo. A Rússia tem muitas belas cidades. O problema é que tudo está centrado em Moscou e São Petersburgo, e também não foi para ser assim. Ótimo. Alissa, muito obrigado. Foi excelente conversar contigo, né? Conhecer um pouco da sua perspectiva, do povo russo, né? Como é que funciona, como é que vocês lidam com as questões aí. Foi muito, muito gratificante para a gente, para o canal, com Muito certeza. obrigada. Muito obrigada. Eu Quero, que agradeço. Também quero acrescentar aqui que é uma oportunidade que ninguém tem aqui. O povo ucraniano ele pode se expressar, eles podem sair para as ruas, protestar, lutar, eles têm mídias independentes, a gente aqui não tem nenhuma destas coisas. Então, simplesmente se expressar em frente de alguém, a sua opinião não conformista, é uma oportunidade muito boa para mim pessoalmente. Então, agradeço muito pelo convite de vocês. Sim, também, e futuramente, né? É sempre bem-vinda aí à volta, conversar com a gente novamente. eu creio que seja a primeira de outras, né? Quem sabe se a gente consiga, né, resolver essas questões mais técnicas, né? Acho que deu certo a conversa, a troca. Eu estava muito ansioso para esse momento e só tenho a agradecer, né? Um último comentário, como professores também que somos, né? Essa coincidência não é muito agradável, né? Também estamos num ambiente da universidade que também tem sido um lugar de ataque e de desprezo, né? E então, não sei, acho que só fazer esse comentário também de que parece que a educação, né, o olhar crítico é um inimigo potencial, né? Então, pessoas com um senso crítico, uma leitura crítica da vida, né? E a educação libertadora, né? Uma educação livre, né? Uma educação, como é que eu diria, autônoma. Ela é uma ameaça, né? Para os poderes instituídos, e essa é uma infeliz coincidência pelo que a Alissa nos trouxe. Mas não quero terminar com esse tom, não.
Também tenho muita curiosidade e vontade de conhecer tanto a Rússia, e hoje me sinto muito honrado e agradecido por essa interação. Obrigado. Obrigada, Gabriela. Espere um pouco, você vai vir aqui daqui a pouco. Então, encerramos aí mais um programa, sempre com essa proposta dialogal. Acho que o diálogo, como o Gabriel falou, né, faz parte de um processo da educação que nós consideramos bastante, e foi muito bom aí poder trocar com a professora Alice. Até a próxima.